Ladies and gentlemen, Miss Barbara Stanwyck. Olá a todos, todas e todes. Está começando mais um episódio do podcast Cinematógrafo Delirante. Eu sou Milena Azevedo. E eu sou Gisele Basso. Hoje a gente vai ter um episódio diferente, porque vai ser ele totalmente dedicado à lendária atriz Bárbara Stanwyck. Gisele, hoje nós estamos très chique, viu? Além de falar sobre a Babs, temos uma convidada especialíssima para nos ajudar na empreitada, a professora Isabel Wittmann, do Feito por Elas. Seja bem-vinda, Isabel. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Vai ser uma delícia ter essa conversa. Gostei muito de saber do podcast, né? Gostei muito do convite que vocês fizeram para ter essa conversa sobre a Bárbara Stanwyck, que a essa altura eu sei que vocês já sabem mais de Bárbara Stanwyck do que eu jamais saberei na vida. Com tudo que vocês já leram, já assistiram aí, eu acho que vai ser uma conversa super interessante aí. E bom, a Milena tinha pedido para eu fazer uma apresentação, né? Eu já saí falando essa coisa assim meio caótica, né? Bom, eu sou crítica de cinema, sou antropóloga, doutora em antropologia, né? Tenho trabalhado aí nos últimos anos com questões de gênero e sexualidade dentro do recorte de cinema e também dando cursos dentro dessa temática, né? Então, minha pesquisa foi sobre gênero e sexualidade no cinema, e o Feito por Elas é um projeto que eu criei em 2016, é um projeto de crítica de cinema voltado para a questão de mulheres no cinema. Então, nós somos um conjunto de mulheres críticas de cinema que nos dedicamos a essa temática também, né? Então, a princípio, nós falávamos especificamente sobre filmes dirigidos por mulheres, e a partir de um determinado momento nós começamos a ampliar para outras questões, então, roteiristas, fotógrafas, atrizes e outras profissionais, sempre pensando em destacar o trabalho das mulheres no cinema, numa perspectiva crítica, pensando no trabalho justamente da crítica de cinema também, porque nós percebíamos que o espaço delegado às mulheres na crítica de cinema acabava sendo um espaço, às vezes, secundário, né? Claro que de 2016 para cá muita coisa mudou em termos de lançamentos de filmes, em termos de espaço e existente para as mulheres nesses lançamentos, longe ainda do ideal, né? Mas um espaço dedicado para essa perspectiva eu acho que ainda é bastante necessário, né? Então, eu acho que por enquanto, pelo menos, o projeto ainda acaba sendo um lugar que eu vejo como esse lugar, né, de satisfazer um pouco essas demandas, e um projeto de coração mesmo, né, dentro da minha trajetória e como espaço de discussão de cinema. Que bom, Isabel. A gente fica muito feliz de te ter aqui hoje e é muito bom a gente ter mais um olho, mais dois olhos, né, para enxergar a obra da Bárbara Stanwyck. Seja Olha, gente, bem-vinda. é muito bem-vinda. E Isabel é incrível, viu? Assim, eu comecei a fazer o Cineclube Feito por Elas, a participar, né, do Cineclube, justamente no debate sobre o Noir, né? E no mês que a gente falou sobre Pacto de Sangue e Ligadas pelo Desejo, né? Então, assim, foi o Noir e o Neo-Noir. E eu, caramba, tantas coisas, né, Isabel, que a gente debateu, que Isabel coloca aí pra gente ler, assim, abriu muito
a minha cabeça, assim, e o grupo lá, assim, as colegas são maravilhosas, tem colegas também, homens e mulheres, né? Não é só o clube da Luluzinha, não, tá, gente? Os homens também, os homens também participam, né? E eu também preciso dar um salve aí a outra colega do curso A Experiência do Cinema, a Patrícia Borges, porque justamente foi ela quem me deu toque sobre essa discussão em torno do Pacto de Sangue lá no Cineclube feito por elas, né? E aí foi aí que eu conheci a Isabel mais de perto. Ainda não foi ao vivo e em cores, mas já foi mais de perto, né, Isabel? Pois é, e quando a gente fala nessa coisa de vamos discutir questões de gênero, ou vamos, sei lá, trazer esse tipo de debate, né? Eu achei legal que tu falou isso, Milena, que não é um clube da Luluzinha, porque às vezes as pessoas têm essa impressão que quando a gente vai trazer questões de gênero, só mulheres têm que discutir esses assuntos, e são questões que todo mundo tem que debater, né? Afetam todo mundo e diz respeito a todo mundo, né? E eu acho que o Cineclube tem muito isso, né? Que discutir gênero e sexualidade no cinema é de interesse de todos e traz questões que são muito interessantes, mas no final das contas o que a gente está fazendo ainda é discutir cinema, né? Então, eu particularmente, esse cineclube que você participou pela primeira vez, que foi o do Noir e Neo Noir, é um dos meus preferidos até hoje, assim, até porque são dois filmes que eu amo, né? O Pacto de Sangue e o Ligadas pelo Desejo. Não que eu não ame os outros, teve outros ciclos aí que eu também. é, Obviamente que todos os ciclos que eu proponho eu tenho algum apreço em particular, mas alguns temas pegam em aspectos mais pessoais e alguns apreços mais profundos, né? Então, assim, poder vir aqui e conversar com vocês justamente sobre Bárbara Stanwyck, que também vai ser muito legal, porque parece que a gente vai estar fechando um ciclo de certa forma, né? Porque foi também o jeito que eu te conheci, né? Que foi justamente por meio do pacto de sangue aí. Pois é, né? A gente. O que tá para acontecer, né, acontece, né? Então, assim, a forma como a gente foi apresentada, né, foi muito bacana e foi justamente por isso que eu falei, vamos fazer um especial sobre a Stanley, que eu vou chamar a Isabel, né? Ela aceitou o convite muito, muito gentilmente. Eu sei que ela está bastante atarefada, né? Tem aí é uma das votantes do Globo de Ouro, né, Isabel? Tem que ver muito, tem que ver filme, tem que ver série, e além das aulas e orientações e os textos para o feito por elas, assim, é muita coisa que a Isabel faz. Eu me tornei fã da Isabel também, não é? E assim, eu também não posso deixar de mencionar, já, tá, gente, que foi a Isabel que me deu suporte no meu aprendizado em edição de áudio. Eu fui pedir conselhos para ela, né? E ela me ajudou aí nos primeiros passos com o Audacity, que é o programa que a gente edita aqui o áudio, né? Bom, gente, sem Gente, mais imagina. delongas, né? Hein, Gisele, vamos dizer aí para o pessoal quais são os filmes que nós vamos focar no episódio de hoje. Bom, Milena, é aquele negócio, né? Bárbara Stanwyck fez uma porção de filmes, então a gente custou um pouco para escolher três para esse episódio. Foi bastante difícil, mas achamos. Achamos três que foram exibidos numa diferença de 6 anos, do mais recente até o mais antigo. O primeiro é Pacto de Sangue, que é de 44. Depois, O Tempo Não Apaga, que é de 46. E depois, Casei-me com um Morto, que é de 1950. E cada uma de nós vai falar de um desses três filmes. Porém, antes de falarmos sobre os filmes, vamos fazer algum- alguns apanhados aqui de curiosidades sobre a jovem Ruby Catherine Stevens, nascida em 16 de julho de 1907
no Brooklyn, em Nova York. E de como e quando ela foi batizada como Barbara Stanwyck. E como ela partiu de Nova York para Los Angeles para começar a carreira dela em Hollywood. Nós tivemos duas biografias da Stanwyck como referência, certo? A Life of Barbara Stanwyck, Still True, 1907 a 1940, da Victoria Wilson, que é considerada a bio definitiva, né, da Stanwyck, porque a Victoria Wilson, ela foi fundo, ela teve acesso aí a diário, cartas, várias entrevistas, né? E essa é a primeira parte da biografia que foi lançada em 2013. A segunda parte, que vai de 41 até 1990, ela ainda está produzindo, né? Então, ainda tem mais coisas aí para a gente descobrir. E a segunda foi Barbara Stanwyck, The Miracle Woman, do Dan Callahan. Começando do começo, então, o Byron Stevens e a Catherine McPhee se casaram em 1886 e tiveram 5 filhos: Mildred, Maud, Mabel, Malcolm Byron e Ruby. Um sexto filho estava a caminho, mas a Catherine foi agredida por um bêbado, e perdeu o bebê. Ela faleceu aos 40 anos de idade, em 1911. E nessa época, o Malcolm Byron tinha 6 anos e a Ruby tinha 4. O pai, que era alcoólatra, não tinha condições de cuidar dos filhos, principalmente os menorzinhos, foi embora e supostamente para trabalhar no canal do Panamá. Assim, Ruby e seu irmão Malcolm Byron ficaram sozinhos. Eles tinham irmãs adultas que os amavam, mas não podiam cuidar deles. Segundo a Victoria Wilson, há diversas versões sobre a infância errática dos pequenos Stevens. Em uma versão, eles foram colocados em orfanatos e transferidos para várias famílias. Em outra, Malcolm foi morar por um tempo com a irmã Mabel e seu marido, enquanto Ruby foi morar com Maud, seu marido e o filhinho Al, de 1 ano de idade. Outra versão conta que Mildred, que o apelido dela era Millie, né? Ela pagava para manter Ruby com famílias da vizinhança, enquanto trabalhava como dançarina e atriz nos espetáculos de vaudeville. O problema, gente, é que raramente as famílias acolhiam ambos os irmãos de uma vez só. E aí, a Ruby aprendeu a se virar nas ruas. Dizem que ela virou praticamente líder de gangue, defendendo as crianças que apanhavam, que sofriam bullying das outras. E o irmãozinho, Malcolm Byron, era um menino quieto, solitário, que protegia a Ruby quando era necessário. E a Ruby, ela amava a igreja reformada protestante holandesa e tinha verdadeira ojeriza à escola, certo? Ela disse que ela odiava matemática com todas as forças e forjava a assinatura de seus próprios boletins. Na escola, na verdade, ela só gostava de duas coisas: o futebol americano, tá? E as aulas de literatura. Tirando isso, ó, era um pesadelo, um martírio ir para a escola. A Millie era a irmã mais presente na vida da Ruby e das irmãs e irmãozinhos dela era a que ela mais gostava. Era com ela que ela ia ao cinema para assistir ao que era chamado na época, né, de cinesérie Os Perigos de Pauline, uma cinesérie de 1914. A Ruby gostava tanto dessas aventuras que eram de uma personagem chamada Pearl White que ela topava fazer vários trabalhos só para conseguir ir no cinema. Ela cuidava de criança, de outras crianças, né? Ela lavava pratos, ela levava recados, isso tudo para ganhar esse dinheiro suficiente para pagar o cinema. E durante o verão de 1915, quando a Ruby estava com 8 anos, a Millie, ela estava numa turnê com um espetáculo de vaudeville e levou Ruby junto com ela. Elas viajavam de trem e moravam em camarins e hotéis ferroviários, cidade após cidade. Ruby ficou fascinada com a música, as luzes, os atores, dançarinos. Foi a partir daí que ela decidiu que queria ser dançarina.
No ano de 1916, a Ruby foi morar com um casal chamado Mabel e Harold Cohen. Eles eram pessoas de poucas condições financeiras e tinham 4 filhos, mas, ao que consta, eles acolheram ela com muito cuidado. E ela conta que eles tentaram ensinar para ela boas maneiras, eles não deixavam ela falar palavrão e mostraram como usar talheres. Foram as primeiras pessoas a pentear o seu cabelo e a se importar com a aparência dela. E ela também fala que aprendeu a jogar bolinha de gude, clica, né? E a pular corda com os filhos deles. Morando com eles, ela conseguia se alimentar. Ela tinha mingau de aveia, frango com cenoura. E ela diz que tinha também bolinhas com gosto de bolinhos. E só que quando a senhora Cohen ficou grávida de novo, os Cohen não ficaram mais com ela. E aí a Ruby teve que arranjar um jeito, se virar para conseguir dinheiro. Começou a aparecer em concursos de beleza, em peças teatrais amadoras. Depois foi conseguindo diversos empregos. Trabalhou no comércio, numa loja de artigos de luxo, foi telefonista, arquivista, trabalhou embalando pacotes, trabalhou na revista Vogue, montando os moldes de roupas e também como recepcionista lá na Vogue. E nesse trabalho na Vogue, ela aparentemente descobriu a leitura, tanto a prosa quanto a poesia. E aí dizem que ela passou a ler um livro por dia. E quando ela foi despedida da Vogue, ela começou a fazer aulas de acrobacia. E ela criou, entre aspas, uma dança acrobática. E aí ela foi contratada para o coro do teatro de revista de Earl Lindsay, que se apresentava no Strand Roof, que era um clube onde as pessoas iam jantar e assistir a apresentações teatrais no topo do Strand Theatre, na Broadway. E aí a veia artística dela falou mais alto e ela não abandonou mais o palco. Daí para frente, ela fez vários espetáculos de vaudeville, que era o teatro de variedades, né? E peças teatrais, tanto dançando quanto atuando. Em 1926, quando Ruby estava na peça The News, do Bill Mack, ela ganhou seu nome artístico. Isso se deu numa conversa entre Mack e o dramaturgo veterano David Belasco, que estava folheando ali programas de teatro antigos. Aí ele bateu o olho na peça Barbara Fritch, estrelada pela atriz Jane Stanwyck, e pensou que Jane Stanwyck seria um bom nome para Ruby Stevens. Porém, o Bill Mack lembrou que aquele nome não serviria, pois uma das grandes damas do teatro se chamava Jane Call. Eles repensaram, né? Ficaram ali um pouquinho, e aí depois os dois, segundo a Victoria Wilson, eles tiveram a mesma ideia. Ah, o nome vai ser Barbara Stanwyck. Quando terminou a temporada de 1927 dessa peça Denuse, a Ruby, que agora já se chamava Bárbara, foi escalada para outra peça, que era Burlesque, e foi com essa peça que a Bárbara Stanwyck ganhou mais projeção. E ela atraiu a atenção do ator e comediante Frank Fay, que na época era bastante famoso e que veio a ser o seu primeiro marido. Aí a Bárbara e o Frank Fay estrearam um show que se chamava The Conflict. Eram números de dança, esquetes cômicas, e isso foi em fevereiro de 1929. Nesse meio tempo, a Bárbara teria sido sondada para fazer filmes do outro lado dos Estados Unidos, na costa oeste, e numa das apresentações desse show veio mais uma proposta desse tipo. O chefe da United Artists, que se chamava Joseph Schenck, queria que a Bárbara participasse de uma refilmagem de um filme de 1921 que tinha sido baseado numa peça chamada The Sign on the Door, do Channing Pollock. A Barbara Stanwyck não estava muito interessada em Hollywood, aparentemente, até porque ela estava concorrendo ao papel principal em uma peça chamada Machinal. Essa peça é inspirada na vida de uma assassina chamada Ruth Snyder. E essa peça estava sendo produzida e dirigida pelo Arthur Hopkins. Só que o Fay, então marido da Bárbara, estava sim interessado no cinema falado e queria que ela fosse para Hollywood com ele. Então a Barbara Stanwyck concordou em fazer o filme
E eles fizeram um contrato com o Joseph Schenck e com a Warner Bros. Uma curiosidade é que Machinima, então, é uma referência a essa história real desse casal de criminosos, né? A Ruth Snyder e o Henry Gray. E outro filme, outra história que é baseada nessa história real é o próprio filme Pacto de Sangue, que também é estrelado pela Barbara Stanwyck, que a gente vai conversar sobre ele aqui hoje. Então, ela realmente estava destinada a interpretar esse papel, né? Olha aí, nada é por acaso. Bárbara não fez a peça, mas fez o filme, que se tornou um ícone do noir. E é engraçado, né, como as coisas acontecem na vida de cada um de nós. Vejam só, Bárbara não gostava de Los Angeles. Ela não suportava aquela artificialidade das pessoas do cinema. Ela também não gostava daquele calor excessivo e ela preferia uma vida sossegada, certo? Low profile, total. O plano dela era fazer o filme, que acabou se chamando Entre Portas Fechadas, e depois voltar para Nova York. A questão é que Faye assinou um contrato para fazer o filme So Long, Larry, e alguns dias depois, a Warner queria que ele aparecesse em Dom Juan do México, que foi o primeiro filme falado e cantado do estúdio e um dos primeiros a usar a tecnologia inovadora das cores em Technicolor. E por que a Warner estava apostando no Technicolor? Porque eles entendiam que trazendo além, né, da fala, né, além da sonoridade para o cinema, a cor, eles iam poder aí vencer a concorrência com o rádio. Porque sim, gente, nessa época o rádio era muito forte, tá? Então, por causa de Faye, Babs terminou ficando em Los Angeles e foi fazendo testes para outros filmes. Ele, ele era nojentinho, mas assim, nesse momento aí, ele tentou realmente ajudar a Bárbara a conseguir trabalhos. E quando ela teve uma reunião não muito feliz, né, com o Frank Capra, ele foi atrás do Capra, né, e pediu para o Capra assistir a um teste que ela havia feito. E foi justamente quando o Capra assistiu a esse teste que ele se encantou com a Babs e ele percebeu que ela tinha algo a mais, né? Que ela era realmente uma atriz dramática e ensinou muita coisa para ela. Ele teve muita paciência com ela, é por isso que ela é muito devota a ele, né? E ele teve um crushzinho por ela, né? Ele fez, eu acho que foram 3 filmes, né, com ela. Só que aí ela era casada, né? Então tinha aquela coisa de respeito. Mas ele admirava demais ela e, na verdade, foi ele que começou, foi ele que meio que realmente lançou a, a Bárbara, né, em Hollywood. Essa década de 1930 foi bem complicada para Barbara Stanwyck, porque, por um lado, ela começava a fazer sucesso no cinema, estreou um filme chamado A Flor dos Meus Sonhos, que foi o primeiro dela com o diretor Frank Capra. Mas, por outro lado, a carreira do marido, o Fay, estava indo ladeira abaixo. E ele, que pelo visto já bebia, passou a beber mais ainda compulsivamente e a agredir, inclusive fisicamente, a esposa. Em 1934, o Fay chegou a empurrar a Barbara Stanwyck escada abaixo e ela teve que engessar as costas, isso tudo em meio às gravações de um filme chamado Paixão em Jogo, Paixão de Jogo. Olha, na verdade, o Fei, ele não era flor que se cheirasse. Desde o início, ele se mostrou um cara ciumento, possessivo. Gente, ele era preconceituoso. Ele não gostava dos judeus, ele não gostava dos comunistas, ele não gostava do Franklin Roosevelt. Tinha umas coisas assim bem, enfim, né? Ele exigiu que Bárbara só usasse roupas pretas ou brancas, diga aí,
não colocasse maquiagem, ela só colocava um batom. Ele também não gostava que ela usasse muitas joias, aí ela só, parece que ela só usava brincos discretos. E, pasmem, só falasse com as pessoas que ele achava que ela deveria falar. Foi justamente por isso que as amigas dela, né, a May Clark, a Dorothy, que eram amigas dela do tempo do vaudeville, das Follies e dessas peças do Deneuve e Burlesque, ela deixou de falar e elas não entenderam, né? Porque que a grande amiga delas, que passou tantos perrengues ali com elas, de repente não queria mais saber delas, né? E a Bárbara, ela era tão apaixonada e tão devotada pelo Fay, porque assim, eu acho que ele era 16 anos mais velho do que ela, e ele realmente era um ator muito famoso, tá? E ele parece que também ensinou muita coisa, ela deu dicas a ela de como se portar no palco, e tal, então ela era muito devotada a ele. Ela chegou a se converter ao catolicismo, né, porque ela era protestante, e ela só votava nos candidatos que ele era a favor, assim. Era uma coisa, se vocês lerem a biografia da Victoria Wilson, vocês vão ficar assim de queixo caído. Porque a gente vê, né, a Bárbara é uma mulher tão que parece ser tão forte, tão altiva, né? E ela se deixou assim dominar por esse homem por muito tempo, sabe? E os dois E os dois chegaram a adotar uma criança juntos, um bebê que eles deram o nome de John Anthony Fay em dezembro de 1932. Mas aí, em agosto de 1935, a Bárbara resolveu deixar o Frank Fay de vez. E meses depois, em dezembro, conseguiu o divórcio, conseguiu a custódia do filho. E no ano seguinte, 36, ela conheceu o ator Robert Taylor, ficaram amigos e terminaram se casando em 1939. Só para a gente fechar a década de 1930, foi nela que a Babs fez dois filmes memoráveis: Serpente de Luxo, em 1933, e Stella Dallas, Mãe Redentora, de 37. E Stella Dallas marcou o início da colaboração entre Bárbara e a figurinista Edith Head, e com ele ela teve a sua primeira indicação ao Oscar de melhor atriz. E uma curiosidade, algumas semanas depois das filmagens de Stella Dallas, o filme Nasce uma Estrela teve a pré-estreia em Los Angeles e na época teve muitos rumores sobre ele. A Victoria Wilson conta que o modelo para o casamento da Vicky Lester e do Norman Maine, que são os protagonistas dessa versão do filme, foi o casamento da Bárbara e do Frank na época. O diretor e roteirista, né? William Wellman, ele sabia sobre o casamento problemático dela. Na época se comentou que ele observou ela enquanto ela apoiava o marido, lutando contra o declínio da carreira dele. E embora assim ele nunca comentou, né, sobre isso também exatamente, né? E mais o diretor ele era fascinado por essas histórias sobre astros e estrelas cujas carreiras foram arruinadas pelo álcool e pela chegada do som no cinema, né? Inclusive ele escalou vários atores que foram afetados por essas questões para papéis pequenos no filme, né? E uma outra curiosidade, ele escalou também a primeira esposa dele para ter uma aparição no filme. Bom, o auge da Barbara Stanwyck em Hollywood foi nessas décadas de 40 e 50, mesmo passando por uma certa turbulência no casamento dela com o Robert Taylor. Eles se separaram em 51 e mais tarde, entre as décadas de 60 e 80, o foco dela virou para a televisão. Um destaque para a série The Barbara Stanwyck Show, que é de 61 e que rendeu para ela o primeiro prêmio Emmy. Mais tarde, The Big Valley, que ficou no ar entre 65 e 69, e bem depois a minissérie Pássaros Feridos, em 1983, que passou muitas vezes na TV brasileira, inclusive, pela qual a Barbara Stanwyck ganhou o seu segundo Emmy. Ela faleceu no dia 20 de janeiro de 1990. Ó,
após a gente conhecer um pouco, né, da trajetória da Bárbara Stanwyck, que a gente teve que fazer um resumo, né, porque é tudo muito extenso, mas a gente tem o limite aqui, né, de tempo do podcast. Então agora vamos começar para valer a falar sobre os filmes que nós selecionamos. E a gente começa com a convidada, né, Milena? A Isabel Wittmann, que vai falar sobre Pacto de Sangue, que é de 1944. O primeiro filme escolhido aqui para ilustrar a carreira da Barbara Stanwyck é O Pacto de Sangue, o filme de 1944, dirigido pelo Billy Wilder, esse maravilhoso cineasta aí da história do cinema, com filmes memoráveis, conhecido também como um grande roteirista, né? E por um acaso ele também roteiriza esse filme. Em parceria com o Raymond Chandler, que é um novelista, que é um escritor que nesse momento estava fazendo alguns bicos, né, em Hollywood. Ele fazia esse trabalho de escrever alguns romances que também foram, inclusive, adaptados para o cinema, mas que nesse momento ele estava fazendo esse vai e vem de fazer alguns trabalhos em Hollywood. E eles adaptaram esse roteiro, na verdade, esse romance homônimo, né? O romance que também se chamava Double Indemnity, né? Que é o título original, do James M. Cain, que foi um romancista que escreveu algumas histórias que foram levadas ao cinema nesse período, né? E esse filme ele se tornou basicamente o protótipo, né, do filme noir. Eu sei que a Milena e a Gisele estão fazendo essa temporada aqui que basicamente se dedica ao filme noir e elas já discutiram exaustivamente as características do gênero aqui para quem estiver ouvindo, né? Mas eu revi esse filme no cinema no passado e eu fiquei encantada, porque eu tinha visto esse filme pela primeira vez há uns 10 anos atrás e amei, óbvio, mas em 10 anos a gente assistia muitos filmes e a gente vai adquirindo uma certa bagagem audiovisual que vai enriquecendo também a forma como a gente vai assistindo o próprio cinema, né? Então, nesses 10 anos, voltar a revisitar o Pacto de Sangue me fez ter uma experiência muito mais rica com o próprio filme. E a minha primeira constatação foi isso. Nossa, esse filme é o arquétipo do filme noir. Tá tudo lá. Então a gente tem essa femme fatale trágica na figura da Phyllis, que é interpretada pela própria Barbara Stanwyck. A gente tem essa narração em off, que é feita pelo protagonista, né, que é colocado em contraponto à personagem da Phyllis, que é o personagem Walter, e a gente tem o crime, a gente tem a investigação, de certa forma, e uma estrutura em flashback que organiza todos os acontecimentos. Então, o filme ele começa com o Walter narrando tudo o que aconteceu a partir do momento em que ele vai oferecer. Então, ele é um vendedor de seguros, ele vai oferecer um seguro de automóveis na casa da Phyllis para o marido dela. O marido dela não está presente, quem atende a porta é uma empregada doméstica. Ela está no andar superior, no alto de uma escada, enrolada em uma toalha, e que visão, né? Essa é a forma como a personagem da Phyllis é apresentada, de salto alto, no alto da escada, então a gente vê ela assim de baixo para cima, como essa figura estatuesca, quando na verdade a Barbara Stanwyck é uma atriz baixinha, né, de baixa estatura, mas a gente tem ela ampliada por esse jogo de câmera, né? E uma figura impressionante, né? E ao mesmo tempo sedutora, porque dentro da possibilidade do jogo, da censura da época, colocar ela saindo do banho enrolada em uma toalha, né? Cria um jogo de sensualidade. E aí ela diz que vai se vestir e vai atender o Walter, e começa esse jogo, que é um jogo de sedução e é um jogo de crime que se estabelece entre esses personagens a partir daí. Eles vão se encontrar mais vezes e o negócio que eles vão fazer
que é o que dá o nome, o título original do filme, é que a partir dessa sedução e desse romance que se estabelece entre os dois, o que é acordado é que ela vai fazer o marido assinar uma cláusula de uma apólice de seguros de vida que vai dar o seguro em dobro em caso de um acidente que ocorra em uma viagem de trem, ela sabendo que em breve o marido viajará de trem. Então, eles pretendem forjar uma morte nessa viagem de trem para que eles recebam esse dinheiro em dobro. É, Então, Phyllis realmente seduz ele pensando nesses ganhos financeiros, mas o Walter logo se coloca em um jogo que é uma dinâmica muito aberta, né? A forma como ambos se portam nesse primeiro encontro, tanto as pernas cruzadas dela quanto o jeito muito informal e as brincadeiras com que ele interage com ela mostram uma informalidade e um flerte que é logo no primeiro momento muito aberto, né? Então a gente vê uma mudança de perspectiva no tipo de protagonista que o cinema está estabelecendo nesse momento, né? Que é algo também que Milena e Gisele já discutiram em termos de arquétipo de femme fatale, né? Porque a gente tinha até a década de 30 um tipo de cinema que era muito pautado em construções de feminilidades duais. A gente tinha protagonistas que eram marcados sempre nessa dualidade da personagem que era a boa ou a má, né? Então, a crítica de cinema Molly Haskell tem um livro que se chama From Reverence to Rape, da reverência ao estupro, onde ela faz essa análise levando em conta a evolução dos tipos de personagens femininas que eram elaborados ao longo da história do cinema, principalmente desse período dos anos 30 aos anos 70, né? Que o livro foi originalmente publicado nos anos 70, embora tenha atualizações posteriores. E ela vai marcar muito isso, né? Que as personagens dos anos 30 elas eram colocadas nessa caixinha da heroína ou da vilã. E aí, quando a gente tem essa construção da femme fatale, essa chave foi virada, né? Que foi acrescentada uma complexidade. A femme fatale, ela não necessariamente é uma vilã, ela é construída como uma mulher complexa, ela não se qualifica como uma vilã, porque ela se enquadra dentro de um aspecto de tragédia mesmo, dentro dessa narrativa, né? E a Ivone Tesker escreve um ensaio que se chama Mulheres no Cinema Noir, e que ela vai argumentar que justamente o que é interessante no cinema noir é a forma como as mulheres são enquadradas como sendo independentes em relação às protagonistas dos cinemas anteriores, né? Desses filmes que eram realizados anteriormente na década de 30. Agora, um aspecto que é interessante contrapor é que quando a gente pega, por exemplo, essa negociação que é feita entre a Phyllis e o Walter, a gente percebe que uma questão que que geralmente é posta no cinema noir é o aspecto financeiro, né? Isso é algo que Chris Stryer, no texto que se chama Femme Fatale, or Lesbian Femme, Bound in Section Difference, que é um texto que saiu no livro Mulheres no Cinema Noir, da Anne Kaplan. Ele menciona que, por exemplo, é comum que o status social dos personagens seja utilizado como uma maneira de mover a trama. Então, os personagens, eles geralmente têm uma insatisfação em relação à sua situação financeira. O Walter é um homem profundamente frustrado com o quão monótono é o seu trabalho, a coisa de vender o seguro. Então, quando a Phyllis aparece no alto da escada, ela é um elemento provocativo para ele. É um elemento sexual, ele é um elemento que tira ele da rotina do trabalho dele.
Mas para os homens dentro do cinema noir, essa falta essa falta de conforto material, ela é muitas vezes usada como uma justificativa para os seus atos criminosos, sem que isso de alguma maneira manche as suas ações. Então, essa justificativa ela é usada como que para validar as suas ações. Enquanto que para Femme Fatale, isso já é, de certa forma, uma nódoa nas ações delas. Então, o fato de a Phyllis desejar ter mais dinheiro é algo que colocaria as ações dela no campo do questionável. E enquanto que para o Walter parece muito óbvio, o trabalhador frustrado com a sua própria carreira é algo que o público teria uma empatia. A Phyllis já parece algo que seria fútil, né, aos olhos do público da época, né? E aí, se a gente vai parar para pensar, a análise do Chris Strayer, ele extrapola isso pensando de que forma essa femme fatale clássica, ela ainda assim, ela faz esse movimento em torno da sexualidade pensando no ganho financeiro. Então, toda essa provocação sensual que a sedução da Phyllis em torno do Walter, por exemplo, ela se dá no sentido não de garantir que o próprio desejo sexual dela seja atendido, mas de garantir que o desejo por dinheiro seja saciado. Então, é interessante como a gente costuma vincular a ideia e a imagem da Femme Fatale como uma imagem sensual e vincular a construção da personagem com uma construção de sexualidade, quando na verdade a própria sexualidade da personagem é ausente. As femme fatales, elas nunca encontram um orgasmo no percurso narrativo delas, enquanto às vezes personagens que são apresentadas como muito mais dessexualizadas e às vezes até mais passivas, encontram esse prazer sexual dentro das narrativas que estão sendo propostas para elas. É interessante como isso às vezes é construído dentro de uma lógica um pouco incoerente até, né? Mas isso também um pouco porque, no final das contas, a Femme Fatale não deixa de ser nunca, né? Também uma fantasia masculina, né? Então, de que forma que essas personagens estão perturbando o imaginário masculino dessa época, um imaginário que está vindo de uma lógica da guerra e depois do pós-guerra, né? E de tantas mudanças culturais e sociais que estão acontecendo nesse momento, incluindo a chegada de um certo grupo específico de mulheres de classe média e brancas no mercado de trabalho, e todas as mudanças que isso vão acarretar, né? Então, é óbvio que isso vai perturbar, né, os relacionamentos e vai perturbar a ordem sexual e tudo mais, né, numa lógica, obviamente, heteronormativa que está sendo dada ali no retrato do cinema dessa época, né? E Phyllis é uma personagem absolutamente fascinante, né, e absolutamente trágica, porque por mais que ela não amasse o Walter e não desejasse o Walter, tivesse feito isso tudo por amor e desejo por outro homem e amor e desejo por dinheiro, no final das contas, o Walter no final do filme, sem querer dar muito spoiler, assim, ama mais um outro homem do que a ela mesma, né? E então ele é capaz dos atos mais violentos contra ela no desfecho do filme e é capaz de declarar amor a um outro homem no desfecho do filme, né? Então, como que isso é apresentado na construção desses personagens, né? Muito interessante como essas relações entre essas masculinidades e essas feminilidades são postas
nesse desfecho, né? E tudo isso, claro, né, com um figurino lindíssimo da Edith Head, né? Essa mestra em compor trajes aí que colecionava, eu sempre digo, homenzinhos dourados, né? Os Oscarzinhos dela, né? E nessa parceria constante com a Bárbara Stanwyck, né? Trabalhou em vários filmes com ela, né? E a participação também do Edward G. Robinson, né, um grande ator dos filmes de gangster dos anos 20, dos anos 30, aí, que também diz muito de uma homenagem do cinema noir, né, aos filmes de gangster que foram que o cinema noir tomou muito emprestado, né, dos filmes de gangster para criar a sua linguagem, a sua estética, né, e a própria direção do Billy Wilder, não só com esse roteiro, né, que foi construído coletivamente aí, mas tem uma estética muito sofisticada no filme, né, um jogo de sombras que é trabalhado de uma maneira muito bonita e especialmente a forma como ele trabalha a profundidade de campo, que eu acho uma coisa sensacional, que a gente consegue perceber em diversos momentos as camadas de ações que estão acontecendo no filme, revelando os acontecimentos assim, em alguns momentos a gente consegue ver, por exemplo, em um momento em que o personagem do Edward G. Robinson, o Barton, o Case, né, vai visitar o Walter no apartamento dele, a gente vê o Keys no elevador, o Walter na porta, a Phyllis escondida atrás da porta e todas essas coisas é, encenadas nessa profundidade de campo. Enfim, eu acho que é um filme primoroso, é um filme que trabalha diversas questões aí a respeito desse arquétipo da femme fatale e não à toa é um filme que até hoje aí está no panteão, né, dos grandes filmes do cinema noir, dos grandes filmes do Billy Wilder e dos grandes filmes da história do cinema. E algumas curiosidades, essas curiosidades vieram do livro From the Moment They Met, It Was Murder, que é do Alan Silver e do James Ursini. Um ano depois do lançamento do Pacto de Sangue, foi lançado um filme versão, versão suecada, versão baixíssimo orçamento, do Pacto de Sangue, que é o Apology for Murder, que foi dirigido pelo Sam Newfield, é isso mesmo, e foi assim feito na cara de pau mesmo. Eles foram tão cara de pau que eles chegaram a dar o título provisório de Single Indemnity ao invés de Double Indemnity. Aí disseram que ia dar ruim. E aí falaram tem que trocar esse título. E aí mudaram o título para Apology for Murder, porque falaram que ia ficar muito na cara, que era uma cópia fajutíssima do filme. Mas parece que esse filme é meio bem esquecido, assim. Eu, particularmente, eu nunca assisti, então não posso opinar. E nesse livro também consta que a tornozeleira da Phyllis, porque a Phyllis, quando ela desce a escada, o Billy Wilder ele enquadra só os pés dela fazendo um movimento de descida assim na escada, e aí ela se senta numa poltrona, pede para o Walter se sentar na frente dela, né? E aí ela se senta numa posição assim bem confortável com as pernas cruzadas, e é dada uma ênfase na posição em que as pernas dela se cruzam a essa tornozeleira que ela está usando, né? E essa tornozeleira, segundo o livro, não está no romance do James Cain, e foi uma ideia do próprio Billy Wilder e do Chandler, na época, do Raymond Chandler, né? Porque diz que as mulheres casadas usavam essas tornozeleiras quando elas queriam dizer que estavam abertas a casos extraconjugais. Então, eles incorporaram meio que esse elemento estético da moda da época para colocar esse indicativo no filme. E outra curiosidade é que a peruca que ela usa no filme já tinha sido usada anteriormente pela Marlene Dietrich em outro filme, que foi o filme Aquela Mulher, Manpower, de 1941. Isabel, posso contribuir com uma coisinha? Claro,
quando a gente começou a pesquisar sobre o noir, eu fui atrás de umas revistas francesas de 1946, que foi o ano em que vários desses filmes chegaram na França, e ali surgiu o tal do uso Aham. pela primeira vez do termo noir, enfim. Eu encontrei uma revista chamada La Revue Française, tem um número dela que é de novembro de 46, que é o número que tem a crítica de quando chega o Pacto de Sangue, que lá se chamou Seguro de Vida, Ai, e que quando legal. chega. Seguro sobre a morte, na verdade, eles chamam, né, na língua, mas enfim. E essa revista tem críticas, ela é uma revista para público em geral, mas ela tem muito assim críticas e análises dos filmes que estão sendo lançados. E chegaram assim muitos desses filmes em tonelada mesmo, né? E o Pacto de Sangue chega nessa revista de novembro de 46, tem um artigo do Jean-Pierre Chartier e ele põe, no mesmo texto, ele fala desse e ele fala do Murder My Sweet, que é Adeus, Minha Querida, se não me engano. E ele comenta uma coisa sobre o Pacto de Sangue e que depois ele extrapola para outros filmes também, que ele diz o seguinte: a gente vê o quanto essa atração sexual tem importância na trama desses filmes que estão chegando, né? Uhum. E ele culpa a censura por uma impressão que a gente tem quando assiste esses filmes de que ninguém presta e todo mundo é obcecado por cometer crimes. A ideia dele é a seguinte: deixa eu ver se eu consigo ler aqui. A censura é insensível ao pessimismo desesperador que vem desses personagens. E essa censura proíbe que a gente dê o verdadeiro valor para o que determina mesmo a ação dos personagens. O resultado é que as ações de toda essa gente parece só condicionado por uma obsessão fatal pelo crime. A atração sexual que a Phyllis exerce sobre o Walter, se ela pudesse ser melhor, mais visível no filme, tornaria um personagem talvez quase irresponsável. Então, dessa maneira, a censura era tão preocupada em não pode mostrar isso, não pode mostrar aquilo, não pode mostrar aquele outro, que em vez de mostrar alguém que tem uma atração por outra pessoa e que com isso vai sendo levado aos crimes, fica parecendo um bando de gente maluca, que é o termo que ele usa, fica parecendo um bando de gente maluca que só tem uma obsessão inexplicável por cometer crimes. É interessante porque às vezes é a impressão que a gente tem com alguns desses filmes, né? A maldade pela maldade e ponto, né? E em Aham. 46, na chegada desses filmes, ele é de 44, mas levou um tempinho para chegar por causa da guerra, né? Mas já na Uhum. chegada desses filmes, assim, a quente, né? Sem análise que a gente tem agora, anos depois. Na chegada dos filmes, ele vai direto. A culpa é da censura. Se a censura não oprimisse tanto na hora de se fazer um filme, talvez a gente não tivesse uma impressão assim de tanta maldade. Meio que a censura dá um tiro no próprio pé, né? Bingo, né? Porque no final das contas a sexualidade é substituída pelo crime, né? É bem isso. Eu só achei interessante porque é uma compreensão da época em que já se fala disso, já se reclama da censura na época com o filme recém-chegado ali, né? Aham. Perfeito. E eu vou comentar duas curiosidadezinhas bem rápidas aqui. É, na verdade, três, que é só para dizer que o Apology for Murder tá no YouTube, tá, gente? Procurem. É ruim de doer, mas vale a pena a conferida, tá? Só para ver como foi ruim mesmo, assim. Ah, Milena, mas às vezes é divertido Então, é o também, né? Não trash, dá para né? viver só de clássico também, né? É o trash, Pacto de Sangue versão trecheira, né? Mas assim, mas assistam, porque aí vocês vão rir. Eu digo que vocês vão rir, porque assim, a história, eu acho que quando chega o filme tem uma metragem menor, né, do que Pacto de Sangue. Eu acho que quando dá 20 minutos de filme já tem acontecido tanta coisa que você diz, meu Deus, como é que tudo isso aconteceu em tão pouco tempo, né? As ações elas são muito rápidas, né? Porque é aquela coisa, tava no tempo de guerra, tinha que os rolos de filme, né, estavam muito chega, esqueci o termo agora. Estavam muito
reduzidos, né? Não podia se gastar tanto. Era um filme feito pela Poverty Row, então, assim, foi o que deu para fazer, né? Mas é interessante a conferida, tá no YouTube, é só vocês procurarem. Aí, sobre essa questão da toalha da Phyllis, né? O Joseph, o Joseph Brin, que é o censor mor lá do Código Reis, ele implicou e disse que não podia mostrar as curvas do corpo da Bárbara e também tinha que seguir lá um certo comprimento, né? Então, assim, aquela toalha ali, ela foi toda, teve que ter planejada para o filme poder ser liberado pelo Código Reis. E aí a gente tem que lembrar, né, que fazia 10 anos que o Código Reis tinha sido de fato implementado e ele estava assim bem marcando em cima, tá? Aí tem um grande quiprocó em torno de Pacto de Sangue, que foi a tal da cena da câmara de gás, porque o Billy Wilder filmou essa cena, ela foi caríssima. No livro do James Orsini e do Alan Silver tem algumas fotos, e se vocês procurarem também, derem uma gulgada, vocês vão ver que tem umas fotos também do Walter na câmara de gás. Ela foi muito cara, mas ele resolveu tirar essa cena da montagem final, né? Então, assim, eles chegam a dizer, eu vou ler aqui a minha anotação, tá, do livro, a primeira sessão de exibição teste pública ocorreu no dia 28 de janeiro de 1944. Joseph Brin fez várias anotações do que estava problemático. Talvez a cena da câmara de gás tenha sido cortada por uma observação feita ainda em dezembro de 1943. É o que o Cine e o Silver colocam, né? Então, por isso, nem na exibição teste ela apareceu, certo? E assim, agradecer demais, né, a Isabel, que contribuiu aí falando justamente da presença das personagens femininas da década de 30, que se a gente for ver, né, as personagens femininas dos filmes pré-código, elas são muito diferentes das personagens de quando o Código Reis vai começar a atuar e dessas mulheres do Noir. E pronto, se vocês assistirem, como eu falei, eu mencionei no primeiro episódio, acho que foi, Serpente de Luxo, né? E falei agora aqui, vocês vão ver, assim, vocês dizem, meu Deus, esse filme foi feito, né, na década de 30 porque, de certa forma, é ousado. O comportamento da personagem da Barbara Stanwyck é muito ousado. E era comum, naquela época, a mulher ser representada, como a Isabel falou, de uma forma mais livre, né? E marcada mesmo. Ou era a boazinha, ou era a vilã, né? E se houvesse menção à sensualidade e sexualidade, com certeza a mulher era vilã, né? A boazinha era sempre a namoradinha, a noiva, né? Virginal, né? Quando tinha alguma menção a sexo, era vilã. E Isabel, valeu demais, né? Enriqueceu aqui com suas leituras, suas pesquisas, né, em torno do estudo de gênero, que, como eu já falei, eu estou sempre aprendendo lá no Cineclube. E agora vamos passar a bola para Gisele, né? Falar sobre O Tempo Não Apaga. O Tempo Não Apaga, que se chama, no original, The Strange Love of Martha Ivers, O Estranho Amor de Martha Ivers, e que foi dirigida por Lewis Milestone, estreou em 1946. E eu achei uma notícia de que a estreia mundial foi a bordo de um avião da empresa TWA, em maio de 46, com parte do elenco a bordo. Uma estratégia de marketing bem diferente. Aparentemente foi o primeiro filme que estreou numa premiere assim dentro de um voo.
Para mim, O Tempo Não Apaga é uma história de acidentes, de enganos e de maldade mesmo, de crime, e ela envolve três amigos. Tem a Barbara Stanwyck, que é a Martha Ivers do título, tem o Van Heflin, que é o Sam, e tem o Kirk Douglas, que é o Walter, que vai ser o marido da Martha. A esse trio vai se juntar, meio que por acaso, a Elizabeth Scott, que interpreta a Toni. Esse foi o primeiro filme do Kirk Douglas, e apesar do papel dele ser fundamental na história, ele tá ali no trio protagonista, o nome dele mal aparece nos cartazes, aparece assim lá embaixo, sabe? Aquele, ai, também aparece o Kirk Douglas. A cara dele desapareceu dos cartazes. Nos que eu encontrei, ele simplesmente não aparece. O que tem em alguns cartazes que eu reparei é uma frase. O slogan para o marketing do filme diz o seguinte: sussurre o nome dela. Se a gente esperar até o finalzinho, alguém vai sussurrar o nome da Martha Ivers no filme. Mas ele parece que tá chamando assombração, sabe? Sussurre três vezes o nome, e aí a Martha Ivers vai aparecer para você. Mas não, não é um filme de assombração. Para mim é uma história também que tem quatro pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, o acaso. Eu achei que tem muita cena, muita história que vai se desenrolando a partir do acaso. Tem uma importância muito grande para o trem. Tem uma importância grande para a tempestade. E, em quarto, o uso do poder e da influência numa cidadezinha. Para começar, então, vamos falar um pouquinho do acaso e da tempestade. Essa história se passa em Iverson, que é uma dessas cidadezinhas de interior em que tudo é propriedade de uma família. Essa cidade tem o nome da família, a fábrica é da família, o hotel é da família, tudo é deles. A Marta é órfã, ela é a sobrinha da dona da cidade. E aparentemente a Marta odeia tudo e todo mundo e ela quer fugir daí. Aí, numa noite de tempestade, dia 27 de setembro de 1928, na escuridão, porque faltou luz, porque há um temporal lá fora, no meio da escadaria da sala, com uma trilha sonora que é perfeita para a gente entender que vai acontecer alguma coisa e vai ser alguma coisa muito ruim, a Marta, que tem 12 anos, mata a tia que ela odeia. É um acidente, aparentemente, mas sabe, eu tô ainda pensando se foi mesmo um acidente, porque é tudo tão escuro, né? Não sei se a Marta realmente só provocou um acidente, ou se foi por acaso, ou se ela tá se fazendo de boba. Porque em 5 segundos depois que a tia morre, a Marta não pisca, não chora, não treme, mas ela cria uma historinha falsa pro tutor dela. E ainda obriga o amiguinho dela, o Walter, que é filho desse tutor, a confirmar a história. Essa tia agora morta era uma peste, pisoteava em todo mundo, na sobrinha e em todas as pessoas que a gente vai vendo ao redor dela nesse comecinho de filme, inclusive no tutor da Marta, que é o Sr. O'Neill. Esse tutor quer uma vida melhor para o filho dele e sabe que a Marta agora é a única herdeira e dona dessa cidade. Juntar o filho dele com a Marta vai resolver muita coisa, inclusive vai dar a chance para esse menino estudar. E anos mais tarde, meio filme depois, a gente vai ouvir esse mesmo menino, o Walter, dizendo que a vida é um jogo. Enquanto isso, o terceiro amiguinho desse grupinho se manda da cidade num trem, porque o trem é o jeito que as pessoas têm de sumir dali. Mas é o trem que vai depois levar de volta esse terceiro personagem, o Sam, para Iverstown. 18 anos depois, em 1946, esse terceiro amiguinho, o Sam, precisa parar o carro para o trem passar. E de repente ele se dá conta que, por acaso, ele está chegando em Iverstown. Se distrai com uma placa que tem na estrada, uma placa de boas-vindas, bate o carro e, olha o acaso de novo, o Sam vai ter que consertar o carro exatamente em Iverstown. Então ele vai ser obrigado a passar de volta na sua cidade natal. E pelo que ele diz quando passa na frente dessa placa de boas-vindas na estrada, a gente sabe que ele não tem nem um pouquinho de saudades daí. E é aqui, depois de deixar o carro na oficina e conversar com uma moça que por acaso está sentada na calçada, que a tempestade, aquela mesma tempestade do comecinho do filme, quando a tia morreu,
essa tempestade surge de novo. Essa tempestade que no começo do filme anunciou a morte da tia, agora vai anunciar a chegada da Marta em casa, onde ela vai encontrar o marido, o Walter, aquele mesmo menininho que foi cúmplice dela na morte da tia e que ela chantageou naquela época. Esse menino estudioso virou agora um promotor de justiça que bebe e não bebe pouco. E a gente já viu o tanto de importância que tem o poder e a influência nesse filme, porque a gente já foi a essa altura apresentado a uma cidade que tem o nome da família que manda nela. No comecinho, a tia da Marta é uma peste mandona. Eu fiquei até com a impressão de que essa tia só não consegue mandar na gatinha da Marta. A Marta tem uma gatinha, a tia tenta matar esse bichinho e no fim é tudo isso que vai causar a morte dela própria. A tia é tão ruim, mas tão ruim, que a recompensa que ela dá quando a Marta tenta fugir e um menino supostamente dedura a localização da Marta para a polícia. E assim a Marta é pescada de volta e levada de volta para casa. A recompensa que a tia dá para esse menino é um, um pedaço de bolo, só um. Ela pisoteia o tutor da Marta, que é o Anil, pai do Walter, dizendo que o Walter não precisa estudar. Ele vai ser mais feliz sendo caminhoneiro. E aí, tarde da noite, numa tempestade, ela não deixa esse funcionário, esse tutor, ir ver o filhinho, porque ela está aborrecida e ela precisa de companhia, e isso é mais importante do que o pai ver o filho. Tudo bem, a gente entende, a Marta tem motivo de sobra para odiar essa tia, mas a Marta também não é lá muito diferente com os amiguinhos dela. Passa o tempo e agora a Marta é dona de tudo. Mais tarde a gente vai saber que ela aumentou a fábrica da família, que ela é dona do hotel, que ela manda e desmanda, inclusive no dono da oficina mecânica onde o Sam deixou o carro. E o marido da Marta também manda, com o agravante de que o marido da Marta é promotor e por isso ele pode usar a máquina do Estado contra o cidadão. Ele fica com a pulga atrás da orelha com a volta do Sam e já acha que o Sam tá vindo é para chantagear o casal por causa do assassinato da tia ou do acidente que provocou a morte da tia. Coitado do Sam nem sabia de nada, não estava lá, não viu coisa alguma, mas o casal já tá imaginando coisas, né? Eles já estão vivendo no condicional e supondo o que vai acontecer. Mais um motivo para a gente pensar no acaso e no mal-entendido que aparece tanto no filme no ar. Esse promotor, Walter, vai usar toda a sua influência, todo o dinheiro que ele tem junto com a Marta e o acesso que ele tem à máquina do Estado para mandar detetives atrás do Sam, chantagear o Sam e essa moça que ele vai encontrar por acaso na cidade, prepara uma armadilha com direito a sequestro, espancamento para mandar o Sam para fora da cidade. O Sam é tocado embora, mas ele escapa de novo por obra do acaso. Porque é o acaso que faz aparecer um ônibus no meio do nada, a 40 quilômetros de Iverstown, exatamente voltando para Iverstown. O Walter, que é o personagem do Kirk Douglas, faz tudo isso simplesmente porque ele pode. Porque ele mesmo diz para Marta, a um certo momento, que é muita coisa a gente ser promotor numa cidade pequena. A gente se sente Deus. E aí eu fiquei pensando como aquele pirralho tão estudioso do comecinho, porque ele é estudioso, ele é um menino dedicado, como ele virou um promotor que tem ímpetos assassinos. E aí, talvez a gente consiga explicar isso, porque esse é um drama no ar. Aquele acidente na escadaria lá no comecinho vai provocando uma cascata de acontecimentos, vai enredando todo mundo, que é o que acontece frequentemente no filme no ar. Acontece uma coisinha com alguém e aquilo provoca outra, e de repente a pessoa não consegue mais sair daquilo. Talvez até se a gente começar a voltar em retrospectiva, pensando no filme com um pouquinho mais de atenção, a queda na escadaria nem seja o acontecimento que causou tudo. A gente chega a pensar que a culpa é do gatinho. Porque antes de tudo isso, no meio daquela tempestade, a Marta, encharcada depois de ter sido pega pela polícia, a Marta tem essa gatinha e essa gatinha foge do quarto, desce correndo a escada. As crianças tentam pegar, obviamente não conseguem, porque nunca se consegue pegar um gato. Tá muito escuro. A tia encontra essa gatinha, parte para cima do bichinho e é isso que provoca de vez o ódio da Marta, leva a Marta a tirar a bengala da tia. Então,
Não sei se de repente a gatinha fujona que foi a primeira causa desse acidente, do desenrolar dessa história. Depois da queda da escada é que a história ganha impulso. Então a Marta inventa essa historinha de invasão da casa, que alguém matou a tia. Ela nem precisaria ter inventado uma história, porque se foi um acidente, sendo ela a sobrinha a única herdeira da tia morta, não me parece que ela fosse condenada, mas ela inventa uma história. Depois é o pai do menino que formata a união dos dois amiguinhos para, com isso, ter acesso ao dinheiro da família e dar estudos para o filho. Esse pai que foi tão pisoteado pela tia, agora encontra a saída dele dessa maneira. O filho, o menininho que estuda para realizar o sonho do pai de ter um filho famoso. E nesse embrulho todo a gente descobre que a Marta, mais tarde, acusou um homem inocente no tribunal para dar estofo para a historinha que ela tinha inventado antes. E quando ela acusa esse homem inocente no tribunal, quem vai pedir a condenação desse inocente foi aquele menininho que foi cúmplice dela, que virou promotor, que vai virar o marido dela também. E ele mesmo diz que desde que ele fez isso, pediu a condenação de um inocente que foi morto, porque a pena era a morte, nunca mais ele conseguiu falar em público. Tem também o Sam, que não viu nada, não sabe de coisa alguma, nem conhece a história inteira, mas o Walter acha que ele viu e acha que ele está voltando para chantagear o casal, dedurar. Lá de novo, todo mundo enredado nessa teia. Para mim, esse é o filme noir. É quando uma pessoa vai sendo enredada por obra do acaso, pelo trem, pela tempestade, pelas coisas que vão acontecendo, e aí ele não consegue mais sair daquele redemoinho em que ele se enfia. Aí eu fui procurar em revistas da época e eu achei a primeira notícia sobre a futura estreia desse filme numa revista chamada Motion Picture Herald, que era uma revista para os exibidores, para as empresas de cinema. E essa notícia é de março de 1946. Lá aparece a sinopse e aparece o título até então do filme, que era Murder Incorporated. Algo que a gente pode traduzir mais ou menos como Assassinato Sociedade Anônima. E eu confesso que eu gosto mais desse título Assassinato Sociedade Anônima do que do título que ficou depois, O Estranho Amor de Martha Ivers. Talvez eu não tenha entendido alguma coisa desse filme, mas eu estou ainda procurando quem a Martha Ivers ama, além dela mesma. Nessa mesma sinopse, aparece um parágrafo que é da própria revista essa que era para os exibidores, e o parágrafo da sinopse diz o seguinte, aspas aqui: não é uma história bonita de nenhum ângulo. Na verdade, é uma história desagradável sobre gente essencialmente desagradável que tem tendências criminais e que se acha acima da lei. Mas, inegavelmente, é um melodrama forte do tipo A Vida Nua e Crua. Eu achei que essa descrição da sinopse, antes da estreia do filme, combina bem com a frase que tem num dos cartazes. Sabe quando eles põem assim no cartaz do filme algumas frases de veja o que a crítica está dizendo sobre o filme? Pois é, tem uma das frases que aparece num dos cartazes que diz o seguinte: todo o suspense e infinitamente mais realidade do que esses temas populares e psiquiátricos que se tornaram tão familiares agora. A outra coisa que eu encontrei é que essa mesma revista, ela tem uma seção chamada O que este filme fez por mim. Adorei o nome. É uma seção tipo carta do leitor, mas que publica não a opinião das pessoas que foram assistir o filme, mas sim as opiniões dos responsáveis pelas salas de exibição nos Estados Unidos. Então, eles contam em que dias eles exibiram aquele filme e mais ou menos assim, se a bilheteria rendeu, se o público gostou, eles contam assim em pouquíssimas linhas, é coisa de 5, 6 linhas no máximo, o que eles acharam da exibição daquele filme. Eu encontrei três que me chamaram a atenção dessas cartas. Uma delas é de novembro de 46, então o filme estreia em maio nesse voo e depois para os cinemas mesmo em julho. E em novembro, alguém escreve para essa revista e diz o seguinte: definitivamente não é para crianças e é picante demais para cidades pequenas. Os atores são excelentes, mas para que levar uma história dessas para as telas? Alguém meio indignado com a história.
As outras duas cartas são de dezembro do mesmo ano. Uma delas diz o seguinte: a chefia deste cinema não aguenta mais histórias de assassinato, mas esse saiu do caminho de sempre e foi uma bela surpresa. Comentários favoráveis, apesar da bilheteria abaixo do normal. Quem veio assistir não saiu desapontado. E uma terceira carta que diz o seguinte: é um drama bacana, mas é comprido demais, o título é comprido demais, o final é trágico, não tem alívio cômico, os negócios foram bem. Se você nunca exibir esse, não vai perder nada. É interessante que a gente encontra nessas revistas que são direcionadas para esse público umas coisas do tipo como fazer publicidade do seu filme, e numa delas tem uma sugestão de que se ponha uma menina, assim, um pouquinho mais. A Marta do comecinho do filme tem 12 anos. Que se ponha uma menina, assim, em lugares, numa cidade não tão grande, claro, e que se lance uma espécie de caça ao tesouro, só que em vez de procurar o tesouro, a pessoa tem que procurar onde está Martha Ivers. E o filme não é sobre o desaparecimento da Martha Ivers, mas enfim, tudo em nome do marketing. E nessas de procurar coisas, eu encontrei uma propaganda que eles afixam uma faixa num barco, num iate estacionado assim num porto, e aquela placa, Martha Ivers, sussurre o nome dela. Para terminar, sobre o tempo não apaga, eu queria deixar uma frase do Walter, que é o personagem do Kirk Douglas, dessas frases que a gente anota no caderninho, sabe? A frase dele, que para mim também é um tanto do que acontece no filme Noir. A frase dele é a seguinte: não foi sua culpa, não foi culpa minha, não foi culpa do meu pai, não foi culpa da sua tia. É só o jeito como as coisas são. É o que as pessoas querem e com quanta força elas querem, e sobre como é difícil para as pessoas conseguir o que elas querem. Olha aí, eu gosto pra caramba, né, desse filme, e é um filme que ele mostra como o poder e o dinheiro corrompem as pessoas, né? O Walter, ele foi totalmente corrompido, ele virou alcoólatra, né? Justamente por pela ocasião lá dele adolescente, né, com a Marta ter forçado, né, ele a compactuar com ela, a continuar dizendo, afirmando a história que ela inventou, né, que um cara entrou e matou a tia dela e depois saiu correndo, e aí um inocente é morto, né, para salvar, digamos assim, a pele dela, e a gente vê assim como como vai se formando essa personalidade da Marta. E na escada tem duas cenas muito fortes nesse filme. A primeira, que é justamente a Marta adolescente, né? Que ou mata ou incentiva, digamos assim, o acidente, né, da tia. E depois, quando ela tá adulta, né, já interpretada pela Babs, quando o marido, né, o Walter cai da escada, caramba, o brilho no olhar dela, né, ela falando, tentando conduzir ali o o Sam a matar o Walter, porque, tipo assim, ele era um bêbado, né? Todo mundo sabia que ele bebia, aí ele caiu da escada tipo, sei lá, quebrou o pescoço, quebrou a coluna, né? Vamos dizer assim. Ela muda o olhar, né? Ela fica ali, fica falando, vai, Sam, né? Mata. Aí depois, quando ela vê que Sam não vai fazer o que ela quer, aí ela chega murcha, assim, né? É um trabalho que eu acho fantástico da Bárbara, porque com o olhar, ela é muito expressiva, ela diz muito, né? Então, eu gosto muito de ator e atriz que minimiza a interpretação com o olhar, e essa é o menos é mais, né? Assim, só o olhar já
é um gesto grande, grandioso pra gente, né? As E cenas de embate dos três, elas são muito boas, né? Essa ali já no, mais perto do final, mas antes também, quando ele consegue se livrar daqueles gangsters que o promotor mandou atrás dele, também as cenas de embate entre os três, elas são, nossa, elas são aulas mesmo, né? E isso do olhinho dela brilhando na escada nossa, não sei se iluminaram de alguma maneira, mas a gente enxerga as estrelinhas piscando assim nos olhos dela, né? enxerga, né? Assim, é a iluminação, né? Claro que faz isso, assim, dessa estrelinha, digamos assim, que a gente vê, né? No olhar desses atores, dessas atrizes. Eu gosto muito desse filme. E tem uma dessas cartinhas, Gisele, eu só não vou me recordar agora quem foi que escreveu, né? Uma dessas cartinhas aí do pessoal dos donos de cinema ou de funcionários do cinema, que vai justamente pegar no pé do título, né? Aí ele vai dizer assim: Poxa, Hollywood não aprende, né? Tipo assim, esse título não chama ninguém, né? É um título meio. Você acha que é um filme de, né? Sei lá, um filme quase pornô, né? Usa esses estranhos amores da Martha Ives, né? Que estranhos amores que são esses, né? Como você falou, né? E a gente vê aí que, na verdade, claro, tem o amor por ela própria, mas também tem aquela coisa do amor dela pelo dinheiro, pelo poder, e a gente não sabe se realmente ela gosta do Sam, sabe? Assim, na adolescência ali a gente vê que ela tinha uma quedinha por ele, ela tinha um crush. Mas agora, enquanto adulta, ela meio que fica indecisa, né? Ela se deixa levar pela emoção ou ela se deixa levar pela razão, né? Mas Ah, Mile... é um título que eu realmente eu acho meio. Eu não gosto também dele, não. O título original, né? do Estranho Amor. Acho que o Tempo Não Apaga, pra mim, ficou até melhor, assim, porque realmente o tempo não apagou essa encrenca em que eles se meteram, os três, né? Dois, e aí Exatamente. depois acham que o terceiro tá envolvido. Tu é tão mais boazinha do que eu, Milena. Tu enxerga um certo amor ali dela pelo Sam. Sabe o que que eu enxergo quando, bem no comecinho, quando eles se encontram naquele vagão de trem? O Sam chega com comida pra eles e pra gatinha dela, né? Ele larga a comida e ele diz assim: Olha, eu trouxe comida, comprei pra gente. E a Marta olha pra ele assim, toda feliz, mais ou menos com a cara que depois ela vai aparecer super feliz na cena da escadaria que o marido cai. Ela olha e diz: Você roubou a comida? Super feliz assim. E ele diz: Eu não roubei, eu comprei. E vê se não sai por aí inventando história se tu for pega. Não vai dizer que eu roubei. Me levou a pensar que, Marta está acostumada a inventar historinhas. Inventar a história da morte da tia não foi a primeira que ela fez. O Sam está acostumado com as lendas urbanas que ela cria, porque ele é tão incisivo para dizer para ela: não vai inventar que eu roubei se te pegarem. Ele não tem orgulho de dizer que roubou alguma coisa, e de fato não me parece. Acho que ele comprou mesmo, usou as parcas economias. Ele não teria orgulho em dizer que roubou alguma coisa, ele compra e ela é muito visível. Claro, já é outra atriz, né? Uma mocinha que faz a Marta ainda bem menina. É muito visível para mim a decepção da Marta. Ela murcha, ela tá assim sorrindo quando ela diz: Você roubou? Quando ele diz comprei e rebate isso, eu comprei e não vai inventar história, ela murcha instantaneamente, o sorriso desfaz, ela chega a cair os ombros assim. O que me pareceu aí é que desde o comecinho ela já estava tentando enrolar. Só que o Sam é mais esperto. O Sam dá no pé, ele se manda quando ele é pego pela polícia, ele não tenta salvar a Marta. Ele diz para ela: se tentarem te pegar, tu foge. Ela fica ali batendo boca com o policial, enfim, ela é pega facilmente, ela é agarrada. E ele se manda, ele não tenta levar ela junto, ele não tenta salvar a pele dela, nem nada, ele tá cuidando dele. Me parece que o Sam, ele já tá de antena ligada ali no comecinho. Tu é tão mais boazinha do que eu. Talvez os filmes no ar tenham me estragado, Milena, já te disse isso uma vez.
É porque assim, essa ação dela, eu noto que assim, é como se ela fosse tipo rebelde sem causa, sabe? Assim, ela queria a contravenção, é como se ela quisesse ir, ir de encontro a tudo que a tia dela faz, né? Então, roubar é uma contravençãozinha, né? Bem melhor do que você comprar, sabe? Porque assim, só que ela tem dinheiro, ela não precisaria comprar, né? Aí o outro, o Sam, que é um rapaz assim mais humilde, é justamente quem compra, né? Então, assim, já vê também essa questão da troca de valores, né? Uma pessoa Mas, da mas classe ela mais não alta, rouba. como É, é? mas ela não rouba, né? Ela quer roubar por procuração. Exatamente, Ela não vai ela na padaria roubar o sanduíche ou a comida da gatinha. Ela quer que o amiguinho dela roube. E a felicidade dela é poder dizer: Eu tenho um amigo que roubou um sanduíche. Ô, Marta, tenha santa paciência. A que Marta é nem sabe que ela só tem acesso a tudo isso porque a família dela é dona da cidade. Eu tenho a impressão de que ela nem atinou ainda. Eu não sei se a Marta duraria uma semana fora da cidade. porque assim, o roteirista desse filme é o Robert Rossen, né? Então ele tem essa pegada aí bem politizada e tem umas alfinetadas que ele dá, né, com essas questões de classe. Pronto, ela mesmo para justificar o dinheiro que ela tem, a posição que ela tem, para justificar, né, que o acidente, entre aspas, né, que aconteceu com a tia dela, é porque agora ela ampliou a fábrica, ela tem mais funcionários, né? Ela, tipo assim, ah, foi uma coisa assim ruim, né, que aconteceu ali no passado, mas agora eu fiz muitas coisas boas para a cidade. Ela tenta se justificar, né? Enfim, é um filme que realmente daria para a gente ficar falando muito, né? Porque são personagens que eu acredito, pelo menos para mim, muito bem construídos. Mas agora vamos falar de Casei-me com o Morto, né? Que no original é No Man of Her Own. Teve lançamento oficial no dia 3 de maio de 1950. Foi dirigido pelo Mitchell Leisen, que era um diretor que bastante conhecido por fazer melodramas, e roteirizado por duas grandes roteiristas, a Sally Benson e a Catherine Turney, que adaptaram dois trabalhos do Cornell Woolrich, o romance I Married a Dead Man, escrito sob o pseudônimo de William Irish em 1948, e também, prestem atenção porque essa informação não é todo mundo que traz, tá? A novela They Call Me Patrice, publicada na revista Today's Woman em abril de 1946, conforme apontaram o crítico Jeff Meyer e o jornalista Dan Hodges. Casei-me com o Morto foi a segunda parceria entre o Lysen e a Barbara Stanwyck, que haviam filmado Lembra-se daquela noite em 1939. Conforme o Dan Callahan, o Lysen presenteou a Babs com o livro I Married a Dead Man e ela ficou tão encantada com o enredo mórbido que insistiu com a Paramount para que a adaptação daquele livro fosse seu próximo filme. O romance de Woolrich trazia também uma personagem peculiar, Helen Ferguson, justamente o nome da assessora e grande amiga da Babs, que as más línguas sugeriram ter sido sua amante, sendo aí, né, um dos pivôs da separação dela e do Robert Taylor. E com relação ao título original, No Man of Her Own, é bom deixar claro que não há relação alguma com a comédia homônima de 1932, que no Brasil foi chamada de Casar por Azar e estrelada pelo Clark Gable e pela Carole Lombard. E antes de falar do filme propriamente dito, vamos dar uma folheadinha ali no Cornell Woolrich. O Dan Hodges, no site The Film Noir File, afirma que durante os anos mais produtivos do Woolrich, entre 1934 e 1947, ele só deixou de publicar em revistas pulps, ou seja,
majoritariamente masculinas, em apenas 2 ocasiões. The Girl Who Married Royalty, que saiu na revista Good Housekeeping, que já é velha conhecida nossa aqui, né? Em março de 1945, e They Call Me Patrice, que, como eu já falei, saiu na Today's Woman em abril de 46. Gente, é lógico que o Urit enviou essas histórias para revistas femininas por reconhecer que elas eram mais adequadas ao público feminino do que ao público leitor das pulps. Para ser aceita pelos editores da Today's Woman, a história acenou afirmativamente sobre questões como casamento, família, mobilidade social e o sonho americano. Só que isso não acontece no romance I Married a Deadman, que tem um tom sombrio e traz críticas ao casamento, à mobilidade social e ao sonho americano. Então é por isso que Casei-me com o Morto começa como um melodrama, aí meio ali que na segunda metade do filme ele passa a ser um noir, tanto no enredo quanto no estilo visual, e ele vai ter um final positivo, que casa mais com o melodrama, tá? Para usar um termo criado pelas pesquisadoras Julie Grossman e Therese Grisham, Casei-me com o Morto é um melo-noir. Eu gostei desse termo. E, gente, eu acho, assim, magnífica, soberba, sensacional, acho que faltam adjetivos, né? A interpretação da Babs aqui, tá? Porque pela primeira vez ela faz uma mulher cativa, real e crível. Ela é comedida, assustada, ela vive pisando em ovos para que ninguém descubra que ela não é a Patrícia verdadeira. Diferente de A Confissão de Thelma, de 49, aqui logo no começo, eu já fiquei de orelha em pé, achando que aquele jeito manso dela era fachada. Em Casei-me com o Morto, ela tem a virada, né, de uma mulher cativa para uma mulher, eu vou dizer assim, assertiva, porque ela não é uma femme fatale raiz, tá? Ela é uma mulher que, encurralada, é capaz de matar não só para se proteger, como também proteger a sua nova família. Em Uma Vida por um Fio, que é um pouco mais antigo, de 48, no início do filme, a gente vê a Babs como uma deficiente física. Ela está ali, né, prostrada ali na cama, e ela seria o quê? A primeira leitura que a gente faz, né, é uma mulher que está ali inválida, fragilizada, uma mulher cativa. Só que nas cenas de flashback, a gente fica sabendo que ela era uma mulher independente, mas bem nojentinha. Já em Da Ambição ao Crime, de 57, que é o último noir que a Babs fez, é incrível, porque ela vai conseguir interpretar, claro que em momentos distintos do filme, as 3 representações femininas do noir. Ela começa como uma mulher independente, né? Ela é uma jornalista, aí ela se apaixona pelo policial, larga tudo, vai morar no subúrbio e vive para o homem dela, né? Ela vira uma mulher cativa. Aí ela quer que o marido dela ganhe prestígio e suba de cargo, e para isso ela acaba se tornando uma femme fatale. É incrível. Não gosto tanto do roteiro desse filme, mas a interpretação da Babs, assim, para mim é sensacional. Vale a conferida, né? Sobre essa virada da personagem Helen, a Brandy Ash, no site True Classics, comenta, abre aspas, com a aparente facilidade de acionar um interruptor interno, Helen se transforma de presa desesperada do plano de Morley em predadora confiante, quase num piscar de olhos. Fecha aspas. Olha, aqui eu concordo com a Brandy Ash, tá? A virada realmente é mesmo meio abrupta. Só que basta que a gente lembre que até o mais pacífico dos animais, quando acuado, ele vira uma fera, gente. E a maneira como o roteiro trabalha essa virada da Helen, eu acho massa, eu acho sensacional.
porque acontece justamente quando ela está lá sendo forçada, né, pelo Steve a se casar com ela, e ela fica repetindo mentalmente, até que a morte os separe, até que a morte os separe. Aí na terceira vez ela diz assim, até que. Aí ela faz uma pausa e o olhar da Babs já nos torna cúmplices da ideia que ela teve. E é super importante lembrar que nesse filme, a única personagem que tem sua imagem refletida no espelho é a Helen. Justo quando a Patrícia verdadeira lhe dá seu anel e diz que não tem azar. Gente, eu achei esse time perfeito. Nesse momento da cena, né, a gente já tem um elemento indiciático, mostrando, primeiro, que a sorte da Patrícia veio para a Helen, e segundo, que a personagem tem algo a esconder, que na verdade a gente vai ver que vai ser a farsa que virá, né, num futuro bem próximo. Só que o reflexo no espelho, que é aquele recurso simbólico que eu acho bem mateiro do Noir, ele pode sugerir um pouquinho mais aqui, tá? Que a Helen é capaz de mudar para proteger quem ama, no caso, o filho e a família Harkness, além, é claro, dela mesma, né? As roteiristas Sally Benson e Catherine Turney podem ter deliberadamente desejado que a conclusão do filme fosse mais positiva para o público-alvo, as mulheres. É o que observa o Rogers, né? E ele ainda diz que o final do filme está em conformidade com a novela, não com o romance ou com as versões iniciais do roteiro, quando o filme se chamava With This Ring, ou seja, com este anel, e depois The Lie, a mentira. Rogers, ele vai pontuar algumas diferenças entre o romance e o filme. Uma delas é a identidade do assassino. No romance, a identidade do assassino não é revelada, enquanto na novela é uma ex-namorada de Steve, assim como no filme. No entanto, na novela, a ex-namorada só aparece no final. E o policial diz que ela era, abre aspas, uma pobre coitada que teve o azar de amá-lo profundamente. Esse tipo de cara é daqueles que fazem as mulheres se apaixonarem com facilidade. Não me pergunte por quê. Ela deve tê-lo seguido até aqui e não entendeu o que ele estava fazendo. Ela nem sequer lhe deu a chance de se explicar. Fecha aspas. Aí a gente vê, né, que as roteiristas, elas desenvolveram a personagem, a loura, de modo que ela aparece no início do filme, quando ela avisa a Steve para não abandoná-la como está abandonando a Helen, e ela faz isso num tom de ameaça. No meio do filme, quando naquela loja lá que o Bill e a Helen entram para comprar uma caneta, quando eles saem, ela entra logo em seguida e pede um isqueiro de ouro. E no finalzinho, quando a gente vê que ela está dentro da viatura da polícia, né? Para Rogers, abre aspas, a loura não tem um papel importante no filme. Ela nem sequer tem nome. Mesmo assim, Benson e Turney mudaram a solução do mistério da novela de algo inesperado para um desfecho sensato e até mesmo previsível. Assim, as roteiristas não apenas alteraram a conclusão do romance, como também revisaram a forma como Woolrich lidou com a assassina na novela, a fim de fortalecer sua personagem. Aí eu também peço para vocês prestarem atenção, né? Quem já assistiu aí, que as pessoas associadas à culpa pela morte de Steve são todas três mulheres. É a Helen, a senhora Harkness, que aí eu vou abrir um parêntese aqui, e coisas do destino, né, que são muito engraçadas. Ela foi interpretada pela Jane Call, justamente a atriz que, sem querer, teve um papel primordial na escolha do nome artístico da Ruby Stevens, né? Que ficou Barbara Stanwyck. Então, só retomando aqui, as três mulheres, né, associadas à culpa pela morte de Steve, tem a Helen,
a senhora Harkness e a loira. E essas três mulheres têm algo em comum. O que é que elas estão compartilhando? Elas estão compartilhando um sentimento de, digamos assim, eu vou dizer raiva, tá? Porque Steve ameaçou a família delas. No caso da loura, uma família futura, né? Porque na cabeça dela, Steve rompeu com ela. Rhodes ainda comenta sobre a narração de Helen no final do filme, quando ela diz: a casa em que moramos é tão linda, a casa representa a família. Helen estava disposta a ser presa para preservar a santidade da memória da matriarca da família, mãe Harkness, né? E a senhora Harkness, coitada, que já estava ali meio que batendo as botas, né? Ela estava disposta a ter sua reputação arruinada para proteger Bill, Helen e o filho dela. Agora, quanto às questões de mobilidade social e do sonho americano, a gente nota que a afeição de Bill por Helen aumenta quando ela se recusa a concordar com a mudança no testamento do Sr. Harkness. Porque o Bill ele já estava com a pulguinha atrás da orelha, já estava desconfiado, né, desde do lance lá da música, que ele está tocando a música ali no piano, e a Helen não conhece. E, na verdade, era a música preferida do Hugh, que seria o marido dela, né? Falso, né? O marido da Patrícia verdadeira. E esse negócio da caneta também, né? E o Rogers fala que no romance é a Helen mesmo que diz que o, o lance de comprar caneta foi um teste, né, para ela. E ela não passou. Só que naquele momento que ela diz assim, eu não quero dinheiro, né? O Bill, ele percebe que a Helen não é uma mulher interesseira, né? Então, dessa forma, a ascensão social de Helen não é algo que ela realiza assim voluntariamente por egoísmo ou devido a um acidente, tipo de perda de memória, né? Como no tropo do homem justamente sem memória ou com identidade trocada, mas sim em prol do seu filho. Só que aí, claro, né, que o gesto nobre dela também vai fazer com que ela saia no lucro. Então, a gente vê que Bill, ele se sente atraído pela mulher que Helen é de fato, e não porque ela se repaginou agora, né, como membro da elite. E essa aceitação, tanto de Bill quanto da senhora Harkness, permite a Helen viver o sonho americano, né? Que é uma pessoa humilde agora ter, eh, digamos assim, a oportunidade de viver uma vida boa, né? Uma vida confortável, uma vida com dinheiro. Se bem que ela não precisou trabalhar, né? Mas aí abafa. Destaco ainda a forma como as roteiristas vão brincar com a narração em voice-over de Helen. No início do filme, a narração ela vai criar suspense. Ela nos instiga a querer saber por que as noites de Caulfield são tão agradáveis, menos para a família de Helen. E lá no finalzinho, a Helen muda o enfoque da sua narração, que passa a ser segura e corajosa, mostrando que ela e Bill souberam enfrentar as tensões e agora têm uma família feliz. E só para fechar, eu vou aqui citar os remakes que Casei-me com o Morto teve, né? Foram 7 no total. O primeiro, em 1960, no Japão, o filme A Intrusa, o filme brasileiro de 1962, é um remake. Aí na Índia teve um filme chamado Kat Patang, em 1970. E aí é engraçado que em 81 eles fizeram um remake do remake, né? Porque esse filme que eu não sei pronunciar aqui, esse filme indiano, que é o remake do Kat Patang, é a mesma história, só que no dialeto tâmil, certo? Aí, em 83, teve um remake francês e
depois, em 96 e em 2002, dois remakes norte-americanos, né? E o mais famoso deles é o Morte por Acidente, que é o de 96. E aí, o de 2002 é A Impostora. E é isso. Milena, posso uma frase só? Prometo que serei breve. Pode. É, me chamou a atenção uma coisa que parece bem bobinha, mas sendo eu uma pessoa que adora Natal e gosta de encher a casa de coisas de Natal na época certa, Casei-me com o Morto tem vários momentos em que a gente consegue acompanhar bem certinho em que dia as coisas acontecem, porque tem o prontuário no hospital, que tem data, tem os telegramas, que tem data, então a gente sabe exatamente em que ponto de 1948, né, que é quando acontece o acidente, a gente está. E aí tem uma cena que eles estão na saída da casa, assim, no jardim da casa, celebrando o Ano Novo. E aí logo depois a Helen, a personagem da Stanwyck, aparece encarapitada na escada, mexendo no pinheiro de Natal, um pinheiro imenso no meio da sala. Ela tá mexendo e aí me deu a primeira vez que eu assisti, eu disse, ué, mas eles não estavam agora lá fora celebrando o Ano Novo? O que que estão montando um pinheiro de Natal? Pensei, ué, mas passou mais um ano? Não, mas também não, né? Aí eu me dei conta, logo depois chega um telegrama e vem a nova data e a gente descobre que eles estão em janeiro. E aí eu me dei conta, claro, né? Foi aquele momento que o neurônio falhou, né? Assistindo o filme. Eu me dei conta que o pinheiro, na parte assim da metade para baixo, ele tá pelado, assim, só tem os galhos, não tem enfeite nenhum. E da metade para cima, ele tá cheio de enfeites, que elas estão desmontando. Inclusive a sogra tá enrolando parte das guirlandas ou do festão que eles estão tirando do pinheiro. A Ellen quase desaba da escada quando pega esse telegrama. E aí eu me dei conta, Milena, eu acho que é a primeira vez que eu assisto um filme que tem cena de Natal e que em vez de montar o pinheiro de Natal, alguém está desmontando o pinheiro de Natal. É uma bobagem, mas para uma pessoa que presta atenção nesse tipo de coisa porque gosta da situação, eu achei interessante que alguém se deu o trabalho de montar aquele pinheiro de Natal e desfazer tudo da metade para baixo, para dar a impressão de que já se começou a desmontar isso de baixo para cima. Eu começo sempre de cima para baixo para desmontar. Mas enfim, achei engraçadinho, assim, aquele momento de que o neurônio parece que piscou na hora de assistir o filme. E Mas case... Mas Diga. aconteceu isso comigo também. É quando eu vi, É, eu disse assim, poxa, e eles estão montando a árvore de novo? Aí depois que eu fui me tocar, que eles estavam desmontando a árvore, né? foi um momento, eu não sei se deve ter aparecido em algum outro filme, mas eu, assim, de memória, não lembro. A gente sempre vê as pessoas montando, né? E fazendo de conta que estão montando, né? Porque aquilo já tá pronto, ela tem sempre aquela estrelinha para ser pendurada por último, né? E ali parece que o pessoal tá realmente trabalhando, desfazendo tudo aquela bagunça no meio da sala, assim, né? E foi um filme que eles aproveitaram também, eu encontrei nessas pesquisas, aproveitaram para fazer marketing no Dia das Mães, oferecendo flores, essas flores que a gente põe na lapela, assim, para os primeiros espectadores de alguns filmes. E entre esses alguns filmes para quem eles fizeram essa ação no Dia das Mães, estava esse, o Casei-me com um Morto. Que, aliás, há uma recomendação de que é um filme para mulheres, mas não para crianças. E faz muito sentido, né? Porque ele foi justamente lançado dia 3 de maio, né? Então, assim, tudo eles programam, claro, o marketing para fazer essas ações aí casadinhas, né? Que rendem mais matéria em jornal, né? Então, é tudo muito bem pensado, muito bem planejado, né? Com certeza. Dona Bárbara Stanwyck, nossa diva, era uma baita atriz, né, gente? Maravilhosa. Eu fiquei ainda mais fã dela, né? Após toda essa pesquisa aí que a gente fez, né? Que se debruçou lendo detalhes da vida dela nas biografias, né? Tem muito filme bom dela, né? Eu vou usar meu banco de horas e vou indicar mais três filmes aqui. Tem um que se chama Viciada, que foi a Milena que me apresentou, é de 49. No original se chama The Lady Gambles.
O Viciada, a Stanley começa como uma pessoa que não sabe nem como se entra num cassino, não sabe pegar ficha, não sabe o que jogar, não conhece absolutamente nada de jogo. Em 2 toques, ela tá jogando e a partir daí é só a derrocada. Tem um outro que eu achei sensacional, que se chama Vida contra Vida. O título original dele é Jeopardy, de 53. Ela tem que salvar o marido porque ele sofre um acidente meio besta na beira da praia. Ela, o marido e o filhinho. O marido sofre um acidente idiota ali na beira da praia e ele fica preso entre as rochas e uma ponte. E a maré tá subindo. E o que a Stanwyck tem que fazer nesse filme é dar um jeito de achar alguém que ajude ela a salvar o marido. Cada vez que a cena volta para a praia, onde o marido tá lá com o filhinho, a maré subiu mais um pouco. É aterrorizante, é de enlouquecer, mas é muito bom. E essa mesma dupla que fez Vida contra Vida fez depois Dragões da Violência, em 57, que esse já é um western, e eu gostei também bastante, gente. Tem muita coisa para ver. Nossa, ela tem muitos filmes bons. Vocês já mencionaram o Serpente de Luxo, né? Eu acho um filme maravilhoso, eu adoro esse filme. E eu vou indicar também, pensando nessa variedade de filmes, né, que ela faz, de gêneros também, né? O Bola de Fogo, que é um filme que é dirigido pelo Howard Hawks, mas tem roteiro do Billy Wilder, né? Então, essa coisa do Billy Wilder como roteirista, né? Ela contracena com o Gary Cooper. Na verdade, ela contracena com um conjunto de atores, porque ela é. Eu vou fazer uma sinopse aqui meio atrapalhada, porque esse filme ele me lembra muito o Quanto Mais Quente Melhor, porque ela é um filme de. É uma comédia maluca misturada com um filme de gangster, porque ela tá fugindo da máfia, e aí, para se refugiar, vamos dizer assim, ela vai se esconder na casa de um grupo de professores. 7 professores que são os 7 anões, né? E aí, por isso que me lembra um pouco o Quanto Mais Quente Melhor, essa coisa da fuga da máfia e do disfarce, né? E aí o Gary Cooper vai interpretar o interesse amoroso dela no filme. E eu vou recomendar também o Chamas que Não Se Apagam, que é um melodrama já dos anos 50, então, dirigido pelo Douglas Sirk. E nesse melodrama de 56, ele, ao contrário da maioria dos melodramas do Sirk, que costumam ter um foco maior, um, colocar um protagonismo da mulher como principal, ele vai colocar o drama do homem casado na crise existencial com o matrimônio e a vida familiar. E esse homem casado é justamente o Freddie McMurray, que contracena com ela no Pacto de Sangue. Então é interessante que ele é casado no filme com a Joan Bennett, que também é uma das grandes femme fatales desse ciclo clássico do noir, né? E ele vai reencontrar então com a Bárbara Stanwyck, que seria então um grande amor da juventude dele, e esse reencontro vai reacender aí uma chama desse amor do passado e vai colocar em crise a forma como ele está encarando a vida familiar e a vida matrimonial dele. É um belo melodrama, assim, embora o Freddie McMurray seja o personagem principal, as duas atrizes são magníficas, né? Tanto a Joan Bennett quanto a Bárbara Stanwyck. Então, vou deixar também essa recomendação. Eu gostei muito de Chamas que Não Se Apagam, né? Porque é muito engraçado quando a gente vê essa inversão de papéis, né? Ele é aquele pai que sai para trabalhar todo certinho, ama a esposa, mas a esposa não tem tempo para ele, os filhos não têm tempo para ele, ninguém tem tempo para ele tá muito amargurado. E aí aparece aquela funcionária dele que foi embora 20 anos atrás, que ele não sabe por quê, né? E a gente já vê que a Babs, ela chega com uma má intençãozinha assim, ela quer dar em cima dele. Só que aí os filhos vão pra cima, né? O mais velho fica ali encafifado. Eu gostei muito. E eu achei massa porque o personagem do Fred McMurray é um cara que tem uma loja de brinquedos, né? Ele fabrica Aham. brinquedos. Eu achei muito massa isso. E o E é Bola de Fogo, interessante. Ah, diga. desculpa.
Não, eu ia dizer, é bem isso que tu falou, né, dessa inversão, porque justamente o melodrama costuma ser o gênero que é o espaço de quase que denúncia da frustração das mulheres desse período com o ambiente familiar e com a domesticidade, né? E aí esse filme é muito que fora da curva, assim, dentro da filmografia do Cirque, que é o campeão do melodrama, né? Trazendo justamente esse protagonismo do McMurray para fazer um filmezinho que seja para dizer que esse casamento tradicional da família de margarina ali, dessa classe média estadunidense, que aprisionava essas mulheres dentro dessa conformidade, mas esses homens eles também estavam insatisfeitos, eles também estavam frustrados. Pois é, né? É muito, muito bacana a gente poder ver esse outro lado também. E um dia eu quero fazer o curso de melodrama com você, viu, Isabel? Eu acho muito massa. Você tem muitas leituras e também assistiu a vários, né? E o Bola de Fogo eu assisti justamente por recomendação sua, né? No nosso mais recente cineclube ali. Você, né, recomendou, e aí eu fui Aham. procurar e para mim, assim, dos que eu vi da Babs até agora, foi o que eu achei que ela tá mais bonita, assim, sabe? É como se ela tivesse, sei lá, meio que rejuvenescido, assim, né? E aquele negocinho dela de, né? Aquela piscadinha, aquela que Aham. ela faz, é engraçado, assim. Eu achei massa. E Bola de Fogo eu assisti mal dublado há muitos anos, com aquela dublagem que uma certa cadeia de TV a cabo costumava fazer, aparentemente com dubladores que não falavam português como língua nativa, e aí era uma dublagem que parecia portunhol, parecia meio fora de sincronia, um horror. E ainda assim, eu rolava de rir com Bola de Fogo. Agora, assistindo de novo, com uma legenda decente, aliás, uma legenda muito bem feita, porque fazer piada com pessoas tentando explicar gírias e passar isso de uma língua para outra é um trabalhão que merece ser reconhecido também. As cenas em que a Stanwyck tenta explicar o que é cafona, porque eles estão fazendo esse dicionário enciclopédia, as cenas que ela tenta achar a definição das palavras que o Gary Cooper não conhece, porque ele não fala aquela língua, ele só fala uma norma super culta. E ela só fala essa língua bizarra, cheia de gírias e tudo. É de rolar de rir, gente. É muito E, engraçado, é e, muito o, bom. fi- e o filme que se vale da experiência dela como dançarina também, né? Isso que é Ah, legal também. também, também. Sim, a tentativa dos professores de matematizar a dança também é bastante risível. não, é muito engraçado. Assim, é aquele filme assim, tipo Sessão da Tarde, que você vai ver e você vai rir assim, e desopila, que é uma beleza, né? E É, mostra que dá para fazer comédia sem ser estúpido, né, gente? sim, sim, comédia, Sim. porque essa parte, como você falou ali, ela só fala com gírias, né? E o Gary Cooper fica todo perdido, ele não sabe nada do que ela tá falando. É muito engraçado, né? Ele todo formal e ela só fala em gíria, gente. E eu acho também massa esse filme porque, assim, ela sempre relutou, ela sempre teve receio de fazer comédia. E o Zippo Marx, né, um dos irmãos Marx, foi quem viu que ela tinha um tino, um time para fazer comédia. E, com muito receio, ela fez o Bola de Fogo e foi, né, sensacional, assim. Bom, pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente já falou demais, né? Então tá na hora de encerrar aqui. Eu agradeço a Isabel, assim, que de uma forma tão gentil aceitou o nosso convite e também, claro, aos nossos ouvintes. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês, foi ótimo. Vamos fazer essas conversas cinéfilas aí sempre que possível. E Bárbara Stanwyck rendeu, né? E como, né? Aí no próximo episódio a gente já vai mudar um pouquinho, porque aqui a gente é delirante, né? Dentro do Noir a gente também delira, misturando aí os temas. E
sempre enfocando esse lado que eu aprendi com a Isabel e gostei muito da pesquisa de gênero, ah, é, e lendo também, né, as pesquisadoras, as teóricas, a gente descobre muita coisa. Então, a gente vai falar sobre a problemática de filmes em que os homens criam imagens de mulheres. Isso aí, muito obrigada a todo mundo que veio delirar com a gente hoje. Obrigada, Isabel, que teve a gentileza de vir delirar com a gente também. E a gente se encontra na próxima. Até lá.